No vídeo anterior eu apresentei para vocês esse terreno e por que a gente escolheu ele. Vou deixar linkado aqui em cima. E agora eu vou mostrar para vocês a casa, o projeto da casa e as decisões que a gente tomou para fazer esse imóvel ser mais valorizado, melhor e uma venda mais fácil. E antes de começar aqui na obra, tudo começa pela planta. Nesse caso, a gente optou por uma casa térrea e essa escolha não foi por acaso. Tiveram dois motivos principais. O primeiro é que a gente ia trazer a nossa equipe lá do Maranhão aqui para o Ceará para fazer essa casa. Então, como seria a primeira por aqui, com uma equipe de fora, para facilitar e dar menos complicação, a gente optou por uma casa térrea. Mas depois, no final, a gente decidiu realmente contratar uma gerenciadora local para facilitar a nossa vida e a gente acabar fazendo só a inteligência do negócio mesmo, só a incorporação. E o segundo motivo principal foi que a gente conversou com vários corretores da região e eles falaram que tem uma baixa oferta de casas térreas aqui no mercado e uma alta procura, que facilitaria a nossa venda, faria com que esse ciclo fosse mais rápido. E agora aqui vocês veem tudo tomando forma, como ficou. Essa sala, aqui é a sala com cozinha integrada. Essa parte da casa a gente tentou integrar ao máximo para que tivesse essa sensação de amplitude. A gente também colocou esse pé direito elevado para trazer mais ventilação, mais iluminação e essa sensação de uma casa maior, além de dar uma imponência grande na fachada. Porque a gente queria a casa térrea, mas também que ela não ficasse perdida aqui no meio das outras. E aqui também, como a gente precisava, por ser uma casa térrea, aproveitar o máximo possível das áreas permitidas de serem construídas, a gente eliminou ao máximo as áreas de corredor. Então, aqui a gente tem só dois corredores bem pequenininhos. O primeiro ali, que é um hallzinho da primeira suíte, e o segundo é aqui, bem pequenininho, que é o hall das outras suítes. Isso vale para qualquer casa, mas principalmente casa térrea, você tem que aproveitar ao máximo as áreas e evitar a todo custo perder espaço com o corredor. E vocês lembram que eu falei da posição solar no vídeo anterior? Pois é, aqui a gente posicionou a área de lazer justamente na parte de trás da casa, pensando na posição solar e na ventilação. Porque nesse caso, o sol da tarde fica todo lá na frente e aqui onde você tem uma área muito importante, que hoje em dia a área de lazer é um dos pontos mais importantes para a venda de uma casa, a gente colocou ela para trás, o que fez com que o sol da manhã pegasse aqui. E também outra coisa muito importante é a privacidade. Na hora de fazer o projeto, você tem que analisar os seus vizinhos. Aqui, na hora de analisar, a gente viu que logo ali do lado tinha a parte de trás de uma casa voltada para cá. Então, a nossa casa, a gente fez ela com a área de lazer para o lado de cá, para evitar essa exposição. Claro, um dia vai ter o terreno, o vizinho do lado, mas esse vizinho provavelmente também vai pensar na privacidade dele e mudar a área de lazer dele para ter mais privacidade também. Essa questão da insolação é uma das mais importantes na hora de fazer um projeto. Você imagina só, tá aqui, você fazendo o seu churrasquinho no final da tarde e um sol de lascar pegando em você. Fora você ter que fazer fechamento de vidro para climatizar essa área, porque ninguém aguenta ficar aqui. Então tudo isso, o cliente quando vai comprar a casa, leva em consideração. Bom, vocês viram que nem todas as nossas escolhas são só estéticas. Você tem que pensar na viabilidade, na margem, nos custos, e isso tudo o Johan ensina no curso de viabilidade econômica e incorporação, que eu vou deixar tanto o link aqui embaixo, quanto o QR Code aqui na tela, se você se interessar saber mais um pouquinho sobre isso. E outra coisa muito importante que vocês têm que levar em consideração antes até da compra do terreno é sobre as normas do condomínio. Aqui, por exemplo, a gente tinha umas normas bem apertadas. Eram 40% de taxa de permeabilidade, ou seja, em 40% da área do terreno a gente não poderia construir nem calçada. 50% de taxa de ocupação, ou seja, a casa só podia ocupar 50% da área do terreno. E isso, para fazer uma casa térrea, é um desafio muito grande e a gente conseguiu chegar no limite, aproveitar esse 50% exato. E isso você tem que ver antes de comprar o terreno, porque imagina se aqui a taxa fosse tão grande que a gente não conseguisse colocar todos os cômodos que precisa, porque precisavam ter no mínimo 3 suítes, precisava ter uma área de lazer com piscina, precisava ter os ambientes de acordo com o que o mercado pede, porque senão não ia adiantar a gente fazer uma casa térrea, pequenininha, os cômodos pequenos, não ia vender. Então tudo isso tem que ser analisado antes da compra do terreno.
E outra coisa que a gente também sempre faz a análise são das normas da Caixa. Muita gente pensa, porque essa casa aqui foi financiada pela aquisição de terreno e construção SBPE da Caixa. Se você tem mais interesse, vou deixar também o link do curso que o Johan tem sobre esse processo, ensinando a fazer todo esse passo a passo, ensinando todas as normas, mas você tem que pensar nisso. Se você vai construir financiado, existem algumas normas da Caixa que você também tem que seguir para deixar tudo padronizado e esse financiamento ser aprovado. Então, vocês podem ver que são várias questões, muito além da estética, que a gente tem que pensar desde a hora da compra do terreno até na execução do projeto. E claro, não podia faltar as escolhas dos materiais. Por exemplo, aqui a gente tem pedra natural, tem porcelanato de Portinari, Porto Belo, Biancogres, marcas conhecidas, marcas que são boas, que a gente sabe que tem durabilidade, qualidade. As louças também, Deca, Docol, essas marcas que trazem confiança e mostram para o cliente que os materiais que foram usados ali são bons. Que ele não vai estar comprando uma casa de 2, 3 milhões com um material vagabundo, porcaria. Não, você tem que colocar materiais bons e duradouros na obra também. Vocês viram que fazer o projeto de uma casa para venda vai muito além da estética. São várias questões, desde a escolha do terreno no projeto, depois na obra, que você tem que prestar atenção para que sua casa tenha um ciclo rápido, não fique encalhada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de conhecer um pouco mais dessa casa, e eu volto quando ela estiver finalizada, prontinha, no ponto de venda, para vocês darem uma olhada no tour final com a iluminação.